sou Andressa Simonini, jornalista, e estou aqui abrindo mais um Lado a Lado Cast. Dessa vez, um tema importantíssimo para a saúde da mulher. A gente vai falar hoje sobre os tumores femininos, que são de mama, ovário, colo de útero e endométrio. Porque também faz parte de uma campanha lançada em 2017 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que chama Mulher por Inteiro. Já dizia, né? 99 não é 100. Não adianta a gente só olhar para uma coisa e deixar faltando outra. Tem que olhar 100% para dentro de você. E hoje, em pleno Outubro Rosa, a gente quer, além de levantar essa pauta de tumores femininos, que são importantíssimos, também abordar também um outro assunto que é pouco conhecido. Falta muita informação, que é a endometriose. Provavelmente esse ano você escutou bem falar dessa palavra por pessoas, artistas até falarem nas redes sociais, mas hoje a gente está aqui com um time de especialistas muito bom para a gente desmembrar e falar muito mais para você sair correndo da sua casa e marcar uma consulta aí com o seu médico. E por que a gente vai unir o tema de tumores femininos com a endometriose? O motivo é simples, falar mais sobre a saúde feminina. 99 não é 100, né? É a mulher olhar por inteiro para ela. A importância também da prevenção e de tratamentos adequados. Melhor do que fazer um tratamento bom é se prevenir, saber dessa notícia antes para dar tempo de você correr atrás. Incentivar também essa conversa é importante, o olhar de cada uma, você que está assistindo, para dentro de si. Pensa bem se você está se cuidando. E eu não estou falando de assuntos como passar um skincare à noite antes de dormir. É realmente olhar para assuntos mais profundos que vão levar você a uma qualidade de vida muito melhor. Estar atenta também a qual o seu direito a um diagnóstico e tratamento digno de saúde. Então, é esse o bate-papo que a gente vai abrir sobre a saúde da mulher, câncer e endometriose, e estão aqui comigo 3 especialistas que eu já estava tendo o privilégio de conversar algumas coisas no particular, que é a doutora Luana Araújo, que é médica infectologista, a doutora Graziela Zibete Dalmolin, que é oncologista, e o doutor Patrick Beleles, que é especialista em endometriose. Hoje a gente também vai fazer muita pergunta para você, viu? Eu tô curiosíssima também. Sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast. Antes da gente começar esse papo, eu gostaria de lembrar que o Lado a Lado Cast está disponível para você escutar também nas plataformas de áudio digital, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, tem um monte, né? Apple Podcast. Não tem desculpa para escutar esse bate-papo. Além, é claro, de estar disponível no YouTube e no Facebook, se você quiser ver a gente lindo, maravilhoso. Vale a pena conferir. Vamos começar então o Lado a Lado Cast, porque eu passei rapidamente pelos 3, mas eu sei que o crédito deles de especialidades é muito maior que isso, porque o meu é jornalista, ponto. Agora o de vocês é muito maior. Eu vou começar com a doutora Luana. Se apresente rapidamente. Rapidamente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado dos colegas, é sempre uma alegria. Lado a lado tem um trabalho que é sempre inspirador e eu fico muito feliz de fazer parte dele todas as vezes que posso. Mas eu sou Luana Araújo, sou médica infectologista e epidemiologista e hoje, para resumir isso bem, eu coordeno a parte de inteligência artificial e Big Data e Machine Learning, quer dizer, toda essa parte tecnológica de informação aplicada para políticas de saúde pública no Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bom. E você, doutora Graziela? Muito obrigada por estar aqui, a todos que estão nos ouvindo aqui nesse Lado a Lado Cast. Muito feliz de participar do Instituto Lado a Lado. Eu sou oncologista clínica, eu sou especialista em câncer ginecológico e câncer de mama, então eu só cuido de mulheres atualmente. Sou muito feliz de também fazer parte do comitê científico do Instituto Lado a Lado, né? E muito feliz de participar dessa conversa com os colegas hoje. Muito obrigada, vai ser ótimo esse papo. Doutor Patrick. Bom, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, o único homem entre tantos, né? Pois é, toma cuidado, hein? Mas o dia inteiro já é assim, né? Então também isso é bom. Com certeza. E, bom, eu sou ginecologista, eu acabei me especializando no tratamento de endometriose, eu acho que esse é o meu maior foco hoje em dia. Eu sou co-founder do Instituto Vivendo, que é um instituto sem fins lucrativos para levar informação para público leigo sobre endometriose. Sou co-founder também do Endolife, aplicativo, que é um aplicativo voltado para portadoras de endometriose também, levando informação, disseminando informação. E faço parte da diretoria da SBE,
desde 2008. E sou membro também do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da USP. Muito bom. E assim, como eu falei para vocês, a gente vai falar de tumores femininos e endometriose. E foi muito legal esse time que o Instituto Lado a Lado pela Vida montou para eu conversar, ter esse privilégio, como eu falei. Porque de um lado a gente tem uma oncologista que pode trazer assuntos específicos sobre câncer. De um outro, a questão da endometriose, que é uma doença nova para as pessoas. Tem gente que escutou a primeira vez esse ano, mas ela existe há muito tempo e as mulheres sofrem com isso. E no meio disso, né, acho que a doutora Luana vem para colocar esses 2 pontos sobre uma questão da mulher que é uma solidão em relação a não só a diagnóstico, mas no mundo essa presença, né, de cuidar da saúde da mulher. A saúde feminina é normalmente negligenciada numa sociedade, e aí a gente está falando da sociedade de uma forma geral, que são extremamente centradas no homem, né? E não é só a sociedade propriamente dita, mas a própria ciência é centrada no homem, né? Então, quando a gente fala em estudos que não sejam especificamente relacionados à saúde feminina, o paciente padrão é o homem, né? E a gente passou por isso, por exemplo, esses 2 últimos anos, quando a gente fala de vacina. Então, a gente tem coisas que chegam nas mulheres de maneira um pouco diferenciada, que promovem efeitos de maneira diferenciada, e poucas vezes isso chega até as mulheres de uma maneira clara, que elas consigam compreender, que elas não se assustem. Então, eu acho que uma conversa como essa é absolutamente fundamental para que a gente pontue aquilo que as mulheres precisam saber, que elas saibam quais são os direitos dela. E eu gostaria de trazer para vocês a oportunidade de a gente falar sobre saúde pública relacionada à saúde feminina. Como é que isso acontece no país, como é que a gente consegue melhorar essa história, porque tudo que eles vão dizer aqui são coisas que são importantes, mas que não estão disponíveis para todo mundo. Então, Sim, como é que a gente consegue fazer isso acontecer? E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar uma rodada de perguntas. A brincadeira de início é assim, a gente vai passar uma rodada de perguntas que são interessantes que vocês 3 respondam, tá? Então, como a gente está no mês de Outubro Rosa, mês que chama a atenção, e isso é super importante quando cria-se, né, um mês, uma atenção, uma campanha para o câncer de mama. Isso é ótimo, pois quanto mais mulheres se conscientizarem sobre a importância dos exames preventivos, melhor, para que a gente tenha cada vez mais um diagnóstico precoce do câncer. Então, vamos lá, eu vou começar aqui o bate-papo, uma pergunta para cada um, né? Vamos lá. A saúde da mulher do ponto de vista da compreensão, diagnóstico de doenças e tratamento é algo muito complexo. Como evoluir nesse aspecto para melhorar a saúde das brasileiras, seja no câncer, na endometriose ou em outras doenças? Quem vai começar? Doutora Graziela. Então, eu acho que essa é uma pergunta fundamental e eu acho que, em uma palavra, a resposta que a gente tem é educação e conhecimento, né? Eu acho que cada vez mais as pacientes realmente compreenderem as doenças que existem no corpo delas, os sintomas que elas têm, o que é anormal e o que é normal, né? E muitas vezes o que a mulher está muito acostumada uma vida inteira, ter dor é normal, né? Morrer de cólica é normal, sangrar é normal e muitas vezes isso não é normal. Então, assim, ter conhecimento sobre as doenças, saber quando procurar um médico, né, saber o que perguntar numa consulta médica, né, saber o que é importante de exames realizar. Eu acho que ter conhecimento e levar esse conhecimento para a população com todas as linguagens de forma acessível, né, então que todas as pessoas nos diferentes níveis de educação consigam entender que elas têm direito a procurar um médico e o que é normal e o que não é, para a gente não ter um diagnóstico de uma doença avançada, que ainda é uma coisa que acontece muito hoje, né, em todas as doenças, falando especificamente de câncer. É isso aí, doutora Luana. Eu concordo plenamente. Acho que eu acrescentaria até um ponto. Eu acho que se conhecer antes de mais nada, né? Não é nem se conhecer enquanto doente, enquanto sentindo alguma coisa ou enquanto tendo um problema. Mas antes disso, né, a educação reprodutiva das mulheres, ela é sempre muito castrada, né? A gente fala dos homens, os homens são estimulados a muita coisa. As meninas não são estimuladas a nada, muito menos a se conhecer. E isso leva a esses problemas que a gente está falando. Principalmente porque existem doenças e existem circunstâncias que não são visíveis para a gente por uma questão anatômica, né? Então, você vai falar sobre câncer de colo de útero, é uma coisa que a gente não consegue
consegue perceber. Mas existem coisas que a gente se conhecendo, a gente tem maior chance. Então, eu acho que tem esse aspecto, acrescento esse aspecto pessoal de se compreender, entender o seu corpo, como é que ele funciona. Acho que a educação e o conhecimento e a formação do profissional de saúde são fundamentais, porque também não adianta a paciente saber disso tudo ou desconfiar de muita coisa se ela procura alguém e essa pessoa não dá ouvidos ou não é capaz de levar essas queixas adiante. E também a questão do acesso, que aí é pessoal, né? Aí é comigo. A questão do acesso, como é que essas mulheres conseguem ter acesso aos serviços na hora que ela precisa, toda vez que ela precisa, em tempo hábil, e que o Estado ou, enfim, o serviço que ela consiga esse acesso, consiga fazer isso de uma maneira custo-efetiva, né? Quer dizer, consiga fazer para todo mundo, que não seja só para uma pessoa ou só para um grupo, mas que isso chegue para todo mundo que precisa. E o Brasil é tão grande, né? É gigantesco, é cheio de disparidade, cheio de desigualdade. Se tem concentração de mulheres em um determinado ponto mais do que em outros, mas os serviços não acompanham isso. Então, até a gente entender onde é que eu tenho mais câncer de mama, onde é que eu tenho mais câncer de colo de útero, onde eu tenho menos vacinação contra o câncer de colo de útero, a gente vai falar, né, contra o HPV. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração nas políticas públicas, né, para a gente poder ter programas que atendam às necessidades das mulheres, das pessoas de uma forma geral, das mulheres, como a gente está falando agora. E isso é deficitário, isso está faltando. Mas a gente já está falando sobre isso aqui, por exemplo. Então, isso já é uma conquista, né? As pessoas entenderem como é que elas precisam fazer e pressionar e compreender para que esses serviços aconteçam. E você, doutor Patrick, porque a endometriose, como a gente falou, né, iniciou essa pergunta do Outubro Rosa, que é para trabalhar a prevenção do câncer de mama, como outros cânceres, a endometriose também é fundamental, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, somente informação leva a conscientização. Então, como as minhas colegas falaram sobre educação, a gente tem que educar não só o médico, mas também o público leigo. Uhum. E aqui, com um podcast, com mídias sociais, com YouTube, com tudo mais, a gente tem uma oportunidade de atingir um grupo cada vez maior. Às vezes, é uma pessoa que está no interior de um estado mais longínquo, não tem acesso a uma informação que estaria aqui na cidade de São Paulo. Mas através das mídias sociais, da internet, essa pessoa consegue ter informação. E aí, a gente levando informação de qualidade, e isso eu bato na tecla, porque assim, tem tanta gente nas mídias sociais que leva informação ruim, né, informação equivocada. Então, os bons profissionais, as sociedades médicas têm a obrigação de estar inserido também nesses meios, levando informação de qualidade, né? E aí a gente faz uma meia-culpa, porque o médico tem o costume de falar só com o médico, mas o médico também tem que falar com o público leigo, a gente tem que ensinar também o público leigo, mostrando o que é normal, o que é anormal, né? Mostrar que sentir dor não é normal, né? Aprender a conhecer seu corpo. A Luana falou agora há pouco que o menino é sempre estimulado, então assim, um menino se é pego se masturbando, ele vai ser estimulado a se masturbar. E aí a gente pega um monte de mulheres adultas que tem problemas sexuais, de não sentir prazer, e elas não sabem aquilo que dá prazer nelas. E aí quando você fala, e como que é a sua relação com o seu marido? Você consegue mostrar para ele o que te dá prazer? Não. Você já se masturbou alguma vez? Não. Independente do nível social. Então, assim, o conhecimento do próprio corpo é muito importante. Né? A gente ensinar o que é normal, a fisiologia normal, tudo isso é muito importante. Então, independente de ser endometriose ou qualquer outra doença, a gente precisa levar conhecimento e mostrar o que é normal, o que é anormal. Informação acho que é uma palavra muito chave desse bate-papo que a gente vai ter hoje, porque na opinião de vocês ainda faltam para as mulheres exatamente isso, é a segunda pergunta, as mulheres informações adequadas sobre prevenção e diagnóstico precoce quando falamos de câncer e outras doenças graves, ou o problema maior, que é aquilo que você estava falando e a doutora Luana também, ou o problema maior é o acesso ao sistema de saúde para diagnóstico e tratamento. Na verdade, eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que informação é isso, é um problema democrático.
nesse sentido, né? Não importa o nível socioeconômico, a gente sabe que a gente tem problemas graves, por exemplo, e aí desculpa se eu invado um pouco a seara, mas a gente sabe que, por exemplo, o diagnóstico de endometriose, na maior parte das mulheres no país, leva muitos anos para ser feito. Leva muitos anos por falta de informação das mulheres, falta formação técnica adequada dos próprios profissionais de saúde, e isso leva a uma perda para a saúde pública gigantesca, uma perda econômica, uma perda de produtividade dessas mulheres, infelicidade, relacionamentos que ficam abalados por conta desses sintomas. Então, não tem razão para a gente passar por isso tudo. Isso é informação, é uma mistura de informação com acesso ruim. Porque, de novo, não adianta também ela ter essa informação toda se ela precisa viajar um tantão para conseguir chegar num médico ou num serviço que tenha um exame ou alguém especializado que vai fazer isso por ela. Então, eu acho que é uma combinação que a gente tem que agir em todas essas frentes. Tem que informar, tem que formar os profissionais e tem que investir no sistema para que ele seja capaz de absorver essas pacientes e dar a melhor resolutividade que elas merecem. Doutora Graziela, queria que você comentasse isso também, que é importantíssimo, porque você é uma pessoa, a doutora já chega lá com, na maior parte das vezes, um diagnóstico muito avançado, né? E eu acho que, falando especificamente de acesso, né, então nós temos hoje 2 mundos muito distintos no Brasil. A gente tem o mundo do serviço público, que é 75% das nossas pacientes, né, e 25% só das nossas pacientes que estão na medicina privada, e a gente vê que o acesso a diagnósticos, exames, tratamentos são muito distintos, inclusive o tempo para o início de um tratamento. Então, a gente tem vários dados mostrando que realmente as pacientes do serviço público, elas até por uma demora, por uma desinformação e por chegar mais tarde ao médico, elas têm a doença mais avançada, o câncer é mais avançado no SUS, a doença é mais grave, as pacientes morrem mais, né? Então, a gente também tem um desconhecimento do acesso do próprio paciente. Hoje a gente tem uma lei que chama a Lei dos 60 dias, então um paciente com diagnóstico de câncer, ele tem o direito de, em até 60 dias, ele iniciar o seu tratamento oncológico, e a gente vê que isso é uma lei que muitas vezes não é realidade, né? Mas a gente precisa da busca, da voz da sociedade para que essa lei ela realmente se faça verdade. Muito importante. Eu acho que é muito importante a gente falar disso nesse podcast, né? Então, muitas pessoas nos ouvindo aqui e essa questão de acesso realmente é muito diferente. A gente vê muito mais grave no serviço público as nossas pacientes com câncer, infelizmente. Com certeza. E doutor Patrick, e você? Essa disparidade é muito grande, né? Uma coisa que a gente vê no serviço público, existem estatísticas mostrando que 60% a 70% das mulheres, elas não voltam para ver o resultado dos exames. Nossa! É muita gente, né? E aí, com isso, quando elas voltam, o diagnóstico já está muito tardio. Né, já está super avançado e às vezes a terapêutica não vai ser mais uma terapêutica curativa, vai ser somente paliativa, né? Então é isso que a gente precisa investir cada vez mais, levando informação, levando a importância desse acompanhamento, né? Um acompanhamento de rotina, qual que é o objetivo? É medicina preventiva, né? A gente diagnosticar algo pré-câncer ou em estágios iniciais para que a gente consiga fazer um tratamento adequado. Então, as pessoas se esquecem disso, elas acham que medicina é algo só para, vamos operar, Não é isso. O melhor, como você falou no começo, é a gente diagnosticar antes, fazer uma prevenção de doenças, né? E como a Luana também estava falando antes, a gente tem um estudo grande aqui no Brasil, pegando o gancho da endometriose, que demora-se até 7 anos, né, em média, para fazer o diagnóstico de endometriose aqui no Brasil. Só que tem uma informação importante que isso é ainda mais grave. Esse estudo foi feito em grandes centros universitários. Não no interior, né? Exato. Não no interior. Não na periferia de São Paulo, não na periferia do Rio, não na periferia do Acre. Né? Então, esse número pode ser muito pior que isso. Exatamente. Tá? A gente estava falando de USP, Unicamp e Unesp. Poxa, são uma das, né, as maiores universidades do país. Então, imagina como é fora disso.
né? População rural. Exato. É muita coisa. E aí, para complementar, né, a gente sabe, por exemplo, que a própria pandemia foi um fator extremamente debilitante nesse fluxo, porque impediu que muitas mulheres chegassem até o sistema de saúde, porque esse sistema foi sequestrado pela própria Covid, né? Então foi difícil. Mas muito antes da própria Covid, a gente já sabe que os níveis de realização de mamografia eram muito insuficientes, principalmente no sistema público. Durante a pandemia, isso caiu vertiginosamente. Então, mesmo existindo a possibilidade dessas mulheres fazerem este exame que está disponível no serviço público, né, além, obviamente, do privado, ou elas não são encaminhadas, ou elas simplesmente não fazem e também perdem a oportunidade de diagnosticar precocemente uma doença que pode ser potencialmente extremamente grave para elas. Então, todos esses entraves são muito frustrantes, né? Pra gente Isso que você falou sobre não voltar a ver qual é o resultado do exame, vocês acreditam que é por quê? Pela falta de informação também, ou por medo, ou de saber como elas vão enfrentar isso? Ou é a informação mesmo de talvez ser mais irrelevante e aí acabe ficando mais grave no final? Eu vejo muito isso acontecer num exame extremamente simples que é o Papa Nicolau. Né? Então, não era para nenhuma paciente ter medo de pegar um resultado de Papa Nicolau. Eu acho que ela realmente não pega por desinformação, né? Então, por desconhecimento, né? Por muitas vezes, principalmente no serviço público, a gente não ter essa questão de profissionais, mão de pessoas suficientes para a gente conseguir ter uma busca ativa das pacientes em avaliar e mostrar o resultado dos exames, né? Eu acho que é muito diferente de uma paciente que já tem um nódulo na mama e faz uma mamografia, ou tem uma mãe que teve um câncer de mama e ela tem muito medo de ter o câncer e não vai ver o resultado do exame. Eu acho que isso é uma situação bem menos comum, né? A maioria das pessoas, elas, quando tem um histórico familiar, elas ou estão sentindo algumas coisas, elas querem ter um diagnóstico, elas querem saber, né? Então, acho que, na minha opinião, é mais por questão de desinformação e por desincronidade mesmo do sistema de saúde de buscar essas pacientes. Porque a gente vê que no setor privado, hoje, a tecnologia tem um cruzamento ali de você fazer um exame até no próprio lugar que você está se consultando, e isso já chega para o seu médico até antes mesmo de um retorno de consulta. Mas no setor público, isso dificulta, né? Mas é possível, né? É possível. Isso daí não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo tão simples de ser organizado. Então, dá para ser feito isso. Só falta organização. Né? Quando a gente fala, por exemplo, vou pegar um outro exemplo, número de médicos. A gente tem bastante médico no Brasil. A gente não tem pouco médico, né? Se a gente pegar estatísticas Brasil comparado com Canadá, com Japão, com países europeus, a gente tem um número maior de médicos por 100 mil habitantes do que esses países que eu citei. Só que a gente não tem uma estrutura adequada. Né? Então, se a gente tivesse estrutura adequada em diversos estados, a gente conseguiria fazer uma interiorização desses médicos e prestar um atendimento mais adequado para esses pacientes do Brasil inteiro. E aí, é tudo isso, é infraestrutura, é organização, é planejamento, é isso que falta. Né? Se eu consigo fazer na minha clínica de checar os resultados antes e fazer uma busca ativa das pacientes quando esses resultados estão alterados, né? A gente consegue fazer isso também. A gente tem estudante, a gente tem fellows, a gente tem residentes, a gente tem, né? Tudo isso a gente consegue organizar para fazer isso direito. Então, é algo viável, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você concorda, Luana? Eu concordo e acrescento algumas coisas. A gente tem uma classe que, para mim, é a mais importante do sistema de saúde como um todo, que são já agentes comunitários de saúde. Que a gente utiliza muito mal, né? Muito pouco. Então, falando em busca ativa, falando em poder seguir esses pacientes, em ter um mínimo de informação coerente que possa ajudar esses pacientes a passar por isso, eu acho que é uma ferramenta que a gente desperdiça enormemente. E o uso da tecnologia no sistema público, e aí eu puxo o brasa para minha sardinha, é absolutamente factível mesmo, né? A tecnologia, ela não é uma questão de eu vou oferecer um exame que é melhor para
um público do que para o outro. A gente está falando de uso de tecnologia para encurtar distâncias, para reduzir períodos. Então, eu consigo utilizar essa tecnologia para acelerar a consulta, para acelerar, receber resultados, ou fazer mesmo, né, a telemedicina, você encurtar essa distância com quem esse paciente talvez não tenha um acesso mais direto, você organizar fila para procedimentos cirúrgicos. Quer dizer, tem muita coisa, muitos processos que podem ser acelerados no serviço público, que basta a gente querer fazer, a gente ter a organização de fazer e saber, né, que isso inclusive poupa dinheiro, é um investimento, mas poupa dinheiro e principalmente poupa sofrimento das pessoas. Com certeza, né? E aí a gente trazendo essa questão que também é informação, que a gente está tudo rodando em cima de informação quando a gente está tratando desse assunto sobre tumores femininos e endometriose. A fake news, que a gente até estava nos bastidores falando aqui, né? Chegamos a ficar alteradas um pouco com esse assunto, que realmente causa uma irritabilidade para quem tem a informação. Parece que é um trabalho de formiguinha para combater isso, né? Tá cada vez mais difícil. As fake news atrapalham, né? Cuidar da saúde e chegar antes do câncer, né? O Instituto Lado a Lado pela Vida chama de chegar antes do câncer. E aí vem a fake news para realmente atrasar. A gente consegue cada vez mais o diagnóstico precoce do câncer e de outras doenças graves? A gente está nesse avanço? E como que funciona? Qual é o impeditivo dessas fake news no meio disso, sabe? Então, a gente tem visto realmente um grande avanço na medicina nos últimos anos, felizmente, né? Então, quando a gente fala, né, nessa campanha linda que é o Outubro Rosa, né, que iniciou com o câncer de mama, era o Pink October dos Estados Unidos, e hoje a gente cada vez mais extrapola para os outros cânceres que acometem a mulher. A gente vê que o câncer de mama, ele tem cada vez mais aumentado as taxas de cura, né? Mas para isso, a gente precisa de diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, ele vem não quando a paciente já está sentindo alguma lesão na mama, quando uma lesão já cresceu o suficiente. O ideal realmente, que é o objetivo dessa campanha, é a gente descobrir o diagnóstico de um câncer através de um exame sem a paciente sentir absolutamente nada. Então, uma lesão muito pequena, né, que é descoberta num exame, esse é o mundo ideal, e essa paciente, a chance de cura dela é realmente altíssima. Entende? Então, a gente tem fake news relacionadas com mamografia, que tem radiação, que a paciente não pode fazer, que pacientes com prótese às vezes não podem fazer mamografia, né? Então, é muito importante a orientação entender qual que é o exame específico, né, e a gente não deixar de fazer o exame adequado, né. O câncer de mama é uma das doenças que mais matam no mundo. No Brasil, são 60 mil mulheres por ano diagnosticadas com câncer de mama, né, então é muito alto isso. A gente tem uma outra fake news muito importante falando de câncer, que é relacionada ao câncer do colo do útero. Essa doença hoje, ela não deveria nem existir mais, porque é realmente uma doença que é curada com a vacina do HPV, né? E a gente vê que em países que vacinam para o HPV, como a Austrália e outros países que têm uma vacinação muito forte, essa doença praticamente não existe mais. E nos países subdesenvolvidos, no Brasil, ela é a terceira causa de morte em mulheres. Então, a gente tem pacientes morrendo jovens, com 20, 30 anos com essa doença, e a gente vê pacientes achando que não tem que receber a vacina, que a vacina ela só funciona para adolescentes, que essa vacina ela vai estimular a atividade sexual de forma mais precoce, tem pais que não querem dar para os seus filhos. Então, essa é uma fake news que realmente ela atrapalha muito e ela impede a cura de um câncer que é ainda muito letal. É isso mesmo. Bom, fake news é um assunto... Eu não quero falar sobre isso, eu vou passar essa pergunta. É um assunto que inferniza a minha vida, né, na verdade. A gente, além disso tudo, né, que foi colocado agora, a gente tem uma outra, né, um outro conjunto, vou dizer assim, de fake news relacionados às próprias vacinas contra a Covid, né? Essa semana mesmo eu recebi de muita gente uma matéria, se é que se pode dizer assim, dizendo que havia uma epidemia de câncer abaixo dos 50 anos e as pessoas relacionando isso à vacina contra a Covid. Não é só a ignorância.
Isso precisa ficar claro. Há uma indústria que fatura bilhões por ano vendendo soluções que não existem para problemas que elas inventam. E isso é muito grave, porque é a exploração do sofrimento das pessoas, é a exploração da boa-fé das pessoas, do medo que elas têm. Então, ter a informação correta é a coisa mais importante. A informação é o petróleo dos nossos dias, é isso, é a grande riqueza. Então, entender que a vacina do HPV, ela não estimula sexualmente ninguém e ela nem autoriza nenhum adolescente a iniciar sua vida sexual. Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando você tem filho, qual é a primeira vacina que você dá? As primeiras vacinas que você dá para o seu filho. Vacina contra a tuberculose, a BCG, e uma outra vacina é a vacina contra a hepatite B. Como é que se contrai a hepatite B? Sim. Pelo sexo. Sim. Quando você dá isso no recém-nascido, você está autorizando o recém-nascido a iniciar sua vida sexual? Isso não tem cabimento, não tem lógica. E num país onde há uma hipersexualização do adolescente, nós somos o segundo país no mundo em exploração sexual de crianças e adolescentes, isso é gravíssimo. Há um início de vida sexual muito mais precoce do que pais e mães imaginam. A gente vacina adolescentes exatamente para que eles não passem por nenhum período da vida desprotegidos de um contato com HPV. Os números mostram que 80% das pessoas abaixo de 40 anos terão contato com HPV. Então, quanto antes a gente conseguir prevenir, e mais importante do que isso, a camisinha, o preservativo, não impede que haja essa contaminação, essa infecção. Então, a única forma que a gente tem de ter uma vacina contra câncer, que mata tantas mulheres nesse país. Que todo mundo fala que sonha. Isso. Qual a doença que Ela você tem já mais existe. medo? Qual a doença que você tem mais medo? Câncer. É muito difícil a pessoa falar assim, infarto. As pessoas não falam isso. As pessoas falam câncer. Aí você fala, que bom. Então, olha, tem uma vacina contra câncer. Você não vai ter nada disso na sua vida. De câncer de colo de útero, tá tudo certo. Então, eu acho muito trágico. Para mim, isso deveria ser, na minha ignorância jurídica, no meu mundo ideal jurídico, melhor dizendo, isso deveria ser considerado um crime hediondo. Alguém que mente sobre uma ferramenta de saúde pública que salva tanta gente não mereceria desfrutar de uma vida em sociedade. Porque eu acho que prolifera, isso é uma questão que você falou, um oportunismo que prolifera por uma ignorância, porque quando uma pessoa que é mais ignorante do assunto, ela dissemina isso, ela vai passar para frente. Completo. E é pelo medo, entende? Então, assim, não é uma falha das pessoas que estão recebendo essa informação, porque elas não têm o julgamento crítico para entender se estão mentindo ou não. Então, é pelo medo. E aí, para você desfazer o medo e aí ensinar o que é correto, isso leva muito mais tempo do que você simplesmente jogar uma bomba e deixar a pessoa se virar com aquilo, sabe? E quando a gente faz isso em muitos outros setores, talvez a perda seja econômica, talvez seja uma outra história. Mas quando você fala em saúde, você está falando de vida e morte. Você está falando de sofrimento, você está falando de órfãos, você está falando de coisas muito graves. Então, não dá para deixar passar. Eu acho que uma coisa importante de falar, tem uma frase que não é minha, de um amigo meu endocrinologista, o Bruno Halpern, que é: quanto maior a lista de exames, maior a chance de vir algo alterado, sem significância nenhuma. Então, não é incomum a gente receber pacientes que vêm com um calhamaço de exames laboratoriais que não teria o menor cabimento de fazer. E aí surgiu o oportunismo de tentar corrigir aqui, corrigir acolá, tal. Isso também é propagação de fake news, né? Isso é propagação de informação errada. Então, assim, como a Luana falou mais de uma vez, informação é petróleo, né? A gente tem que disseminar informação de qualidade. Quando a gente fala de uma vacina como o HPV, que é uma vacina contra o câncer, né? Assim, também previne verrugas, mas previne câncer, gente. Câncer de vagina, de colo de útero, de vulva, de ânus, de faringe, de pênis, né? Gente, olha quantos cânceres podem ser prevenidos de anos, né? Quanto sofrimento. Com uma vacina. E que está disponível gratuitamente no serviço público. Exato. Não é só... Antigamente a gente falou sobre isso nos bastidores, né? Antigamente, quando chegou, era para o serviço privado, é cara, não é para todo mundo, mas está lá no SUS, né? E a gente vê, infelizmente, ainda uma cobertura muito baixa. Da próxima vez a gente bota uma câmera nos bastidores para fazer como se fosse um reality show. Backstage. Volta lá em branco e preto, aí passa para nós de novo, ótimo. Todo um processo de produção. É isso mesmo. Agora, uma coisa importante que você começou citando, que é assim,
muito legal que você, Dr. Patrick, está aqui como um homem médico que representam outros homens médicos que estão aí nessa área, principalmente na saúde da mulher, que é uma questão de dor, de desconforto, né? Muitas vezes, a gente sabe que tem dados disso, de mulheres que reclamam ou se queixam de algum desconforto e às vezes não são ouvidas, né? Ou acham que é uma frescura e a mulher sempre foi ensinada a que tem que aguentar a dor. Porque se você faz um parto, qualquer outra dor você consegue aguentar. Então, assim, algumas informações em relação a um potencial da onde a mulher tem que aguentar, isso acaba escondendo também e prejudicando um diagnóstico precoce. E é muito importante você estar aqui como homem, representando outros amigos de profissões e colegas, às vezes não tão amigos, mas uns colegas de profissão. Trabalhando e fazendo amigos, né? A gente passa por isso. Isso. Mas assim, de entender, e como que você enxerga isso? Como a mulher é tratada em relação a isso? Existe um machismo estrutural. A sociedade ela é machista, isso não tem como negar. A gente briga com isso todos os dias, a gente tenta ir diminuindo, a gente tem tido avanços em relação a isso, mas o machismo ainda existe. A mulher, ela é criada a vida inteira entendendo que se ela tiver dor é normal, que a mãe dela tinha dor, que a avó dela tinha dor. Né? Pariu 7 filhos. Exato. E você que reclamava de de cólica. uma cólicazinha de nada. Você teve dor no ato sexual, isso é frescura. Né? Quantas pacientes chegam desse jeito? Né? E hoje é interessante, eu fico muito feliz quando vem com o parceiro, com o namorado, com o marido, e o marido chega e ele aponta o sintoma ao invés dela. Eu falo, nossa, que legal, a gente está tendo uma conscientização. O marido está me trazendo um sintoma que ela estava até com medo de me trazer, que ela achava que era normal, mas o marido não. Então, assim, a gente está tendo modificações, mas ainda a passos muito lentos. Eu acho que a gente precisa disseminar cada vez mais. Uma coisa importante, a endometriose, ela é uma doença muito frequente, apesar de pouco falada. A gente tem estimativas de mais de 7 milhões de mulheres no Brasil e quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Né? 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva é muita gente. A título de comparação, existe um estudo americano falando dos custos diretos e indiretos da endometriose. O que é custo direto? É aquilo que você vai gastar com tratamento, com diagnóstico, com cirurgia, com medicações e tudo mais. O que é custo indireto? É um pouco que a Luana falou também, de a queda da produtividade daquela mulher. Né? Não só no trabalho, mas de estudo, de uma pós-graduação, de um relacionamento e tudo mais. Os custos diretos e indiretos da endometriose são equivalentes do diabetes. Só que se eu chegar para o porteiro do meu prédio e perguntar o que é diabetes, ele vai falar, doutor, é aquela doença do açúcar no sangue, né? Meu tio tem, eu tenho, enfim. Se eu perguntar para essa mesma pessoa o que é endometriose, a maior parte das pessoas não vai conhecer. Então, a gente tem um trabalho muito grande de levar informação. Né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, e por isso eu acho que as mídias sociais têm um papel muito grande, porque permitem isso, melhor, porque assim a gente vai conseguir fazer com que os diagnósticos sejam mais precoces e os tratamentos também. É isso aí, doutora Graziela. Sobre o comentário, essa questão da dor, né? Que agora você já recebe a pessoa com um avanço muito grande disso. Até complementando esse ponto da endometriose, eu acho que é importante, inclusive, as nossas ouvintes aqui do Lado a Lado Cast que têm endometriose saberem que isso, inclusive, é fator de risco para câncer, né? Então, a endometriose é fator de risco para alguns tipos de câncer de ovário, é fator de risco para câncer de endométrio. Então, realmente é uma doença que precisa chamar atenção, né? Ela pode trazer consequências mais sérias, né? E eu acho que isso é muito relevante. Com relação aos tumores femininos, então, quando a gente fala de câncer ginecológico, a gente tem os principais tumores, que é o câncer do colo do útero, o câncer do endométrio, que é o câncer mais frequente ginecológico do mundo, né? Apesar de se falar muito pouco dessa doença também, né? Ele é tão silencioso quanto a endometriose e é uma doença extremamente importante, que é a camada mais interna do útero, e o câncer de ovário, né? O câncer de ovário é o câncer ginecológico mais letal,
né? A gente ainda teve vários avanços, mas é uma doença que começa com sintomas silenciosos, pode ter uma demora no diagnóstico e muitas vezes a paciente vai pipocando em vários médicos, gastroenterologista, proctologista, clínico geral, né? E ninguém nem aventa um diagnóstico dessa doença, né? Então, conhecer essas doenças graves é muito importante, né? O câncer de endométrio, que é o câncer mais ginecológico mais comum do mundo, ele apresenta um sintoma muito comum, que é o sangramento depois da menopausa. E muitas mulheres ficam depois da menopausa com sangramento e não procuram um médico, porque não sabem que isso é anormal. Mas quando elas procuram, elas já recebem um diagnóstico ou ainda tem essa resistência em pleno século? Para o câncer de endométrio, a gente vive... é mais fácil o diagnóstico muitas vezes, né? Porque num exame de ultrassom, esteroscopia, com a paciente com esse sangramento, a gente acaba fazendo esse diagnóstico, né? Acho que é um pouco diferente da endometriose, que é uma doença ainda mais calada e com tabus, assim. Tem uma questão aí cultural da dor. O câncer mais avançado, ele vai levar a outros sintomas que vão assustar. Pode ser uma perda de peso, uma alteração do intestino, uma paciente vai começar a ter um aumento do volume da barriga muito grande, uma dor muito importante que a impede de fazer as atividades do dia a dia, pensando já numa doença bem mais avançada. Então, é uma proporção de sintomas bem maior. Bom, doutora Luana. Eu só ia complementar essa história, é que quanto mais grave é o quadro do paciente, menos específico do gênero esse quadro é. Então fica mais fácil de chamar a atenção do homem quando tem um sangramento, quando tem um aumento do volume abdominal, quando tem alguma coisa que ele bate, olha e despersonaliza aquela mulher. Mas se a gente está falando de, não, eu tenho dor ao ato sexual, ou eu tenho dor demais quando eu tenho meu período menstrual, minha cólica, isso é muito ligado ao feminino. E, infelizmente, isso ainda é extremamente desdenhado, e não só por homens, o que é muito grave. Mesmo ginecologistas femininas, mulheres, não dão a devida atenção a isso. Desconhecem os números, desconhecem o diagnóstico, desconhecem o prognóstico, desconhecem como ajudar. Então, por isso que a gente volta lá no começo, né? Informação é super importante para paciente, mas formação de profissional de saúde precisa ter um capítulo à parte nessa história. Talvez se a gente trouxesse aqui um recém-formado ou um estudante de medicina e você fizesse essa pergunta, o que é endometriose? Como é que a gente diagnostica? Como é que a gente trata? A gente fosse ouvir um silêncio constrangedor. Você jura? Com certeza. É engraçado, o Vivendo, a gente faz um evento em março, porque o março é o março amarelo, é o mês de conscientização da endometriose. E a gente tem os podcasts, a gente tem vídeos e tudo mais, mas no Vivendo de março, a gente esperava que só tivesse portadoras, maridos, parentes, mas tem um monte de aluno, um monte de residente, porque a formação deles é deficitária. Uhum. Então, por mais que seja uma informação simples e para leigo mesmo que a gente traz, já é complementar ao que eles têm na formação deles. Isso é muito sério. É muito sério. E eu só... Para fechar, eu queria falar para todos os nossos ouvintes aqui, né, o quanto que é importante e é direito do paciente ser ouvida. Né? Então, é um direito do paciente, né, na consulta, né, ser ouvida, não achar que não é nada, né? É direito do paciente buscar uma segunda opinião se não se sentir confortável. É direito que a pessoa tenha a sua voz junto do profissional de saúde, né? Isso não é algo que a gente está pedindo demais. Então, busque esse direito, porque ele é muito importante. Ser ouvida, eu vou estressar o que você está falando. Ser ouvida, ser examinada, entender o que está acontecendo, entender um plano de diagnóstico e tratamento. Todas essas informações, elas são direito do paciente. Você não pode chegar e falar, toma isso aqui, ou faz isso aqui, sem ninguém encostar a mão em você. Isso não é medicina. E aí as pacientes precisam saber disso. Muito bem, e essa primeira fase desse bate-papo, para mim, eu ia assim até o final também, mas um ponto importante que eu acho interessantíssimo, já que a gente está falando de informação,
saber também da questão da ciência, né? Da questão desses profissionais que sabem. Você tem que saber muito disso, se interessar. Até para já chegar no médico, já dando uma cartilha. Ó, eu sei o livro de medicina do que eu posso ter. Talvez aquela brincadeira de jogar no Google, que a gente fala, não leve em consideração tudo que está no Google. Mas dê uma pesquisada antes, leia, por exemplo, conteúdos do Instituto Lado a Lado pela Vida, que são conteúdos de qualidade, que tem verificação, para você também se informar ainda mais. Mesmo que não seja uma questão sua, se interesse pela saúde feminina e da sua família. Mas para a gente agora seguir nesse papo, como a gente está juntando dois assuntos que faz parte da vida da mulher, que são tumores femininos, infelizmente a gente tem que falar isso, pode fazer parte de um dia, e os números que vocês trouxeram são significativos, e a endometriose. Eu queria que, doutora Graziela, você começasse falando, você passou rapidamente por quais são esses cânceres, aí eu queria que você me falasse quais são os principais cânceres, tumores femininos, eu queria que você explicasse, e como eles podem ser diagnosticados previamente, antecipadamente, assim, de maneira bem... Até pra gente usar isso como um corte e depois soltar no Instagram da gente, entendeu? Então, a gente tem, claro, o câncer de mama, né? E quando a gente fala, além dos tumores femininos, os cânceres ginecológicos, então a gente tem o câncer de ovário, o câncer de endométrio, o câncer do colo do útero, o câncer de vulva e o câncer de vagina. Esses são hoje os principais cânceres ginecológicos que acometem a mulher. A gente tem doenças outras mais raras, mas esses são os principais. O câncer do colo do útero, né, como eu falei, é a terceira causa de morte no país. No norte e no nordeste é a primeira causa de câncer, está acima do câncer de mama, por causa da falta da vacinação do HPV. E ele pode ser diagnosticado precocemente com o Papa Nicolau, né, ou o exame da colposcopia com biópsia numa paciente completamente assintomática, ou numa paciente quando já tem sintomas, que normalmente já é uma doença mais avançada, em que ela vai ter muita dor na relação sexual, sangramento anormal durante a relação sexual ou entre o período menstrual, um corrimento com um cheiro muito forte, né, e muita dor na região pélvica. Esses são os principais sintomas dessa doença, mas que pode ser diagnosticada precocemente com o Papa Nicolau e curada com a vacina. Quando a gente fala de câncer de endométrio, a gente não tem um exame de prevenção, mas a gente consegue fazer o diagnóstico precoce se a gente conhece os sintomas. Então, principalmente, como eu falei, é o sangramento depois da menopausa, uma vez que essa é uma doença que acontece principalmente em mulheres já na 6ª década de vida ou mais velhas, né? A dor na região pélvica também é algo que pode acontecer de forma frequente. E um ponto muito importante, por que esse câncer é o mais frequente no mundo nas mulheres ginecológico? Por causa da obesidade. É o principal fator de risco do câncer de endométrio, é a obesidade. Então, realmente, o ganho de peso, ele pode levar a doenças graves, inclusive o câncer do endométrio. E ele avançado, as taxas de sucesso, eles são muito menores. Ele é um câncer ainda bem letal na sua fase avançada. Nossa. O câncer de ovário, ele é a 6ª causa de câncer em mulheres, no Brasil, né? 6ª causa de câncer em mulheres. Ele não tem um diagnóstico precoce. Ele é uma doença mais silenciosa e por isso que ele é tão letal. A gente acaba, na maioria das vezes, infelizmente, diagnosticando numa fase mais avançada, porque a doença vai crescendo dentro da barriga e a gente não consegue fazer isso. Já foi avaliado em vários estudos, ultrassom seriado, tomografia, exame de marcador de tumor de 6 em 6 meses. Isso não trouxe um diagnóstico precoce. Mas o que importa no câncer de ovário para as pacientes? 30% das pacientes com câncer de ovário têm essa doença por uma alteração genética da família. Então, o que é importante para a família, para toda mulher? Saber história de câncer na sua família. Câncer de mama e câncer de ovário na família aumentam muito o risco do câncer de ovário.
O câncer de vulva e de vagina são bem mais raros, principalmente o câncer de vagina. Ele acontece mais em mulheres mais idosas, né? Muitas vezes relacionado com uma coceira na vagina, às vezes um corrimento, uma dor, né? E o câncer de vulva também. O câncer de vulva e de vagina, eles também estão relacionados com infecção pelo HPV, né? Então, a vacina do HPV também pode curar essas doenças importantes. E essas doenças, infelizmente, quando avançadas, a gente tem poucas opções de tratamento. A gente tem a cirurgia, radioterapia, mas são doenças ainda pouco estudadas, né? E que quando elas têm um quadro mais avançado, né, a gente tem pouca opção de tratamento. Por isso que a gente não pode deixar de vacinar nossas pacientes. E o que você está falando, e foi falado durante o início dessa conversa, é que a saúde da mulher é desde o dia quase 1 de vida, com as vacinas. E aí, quando você fala de tumores que são mais raros, por acometer mais idosos, então vai até quase ao final da vida essa preocupação. A prevenção é desde o dia 1 até o final. Então, assim, é importante a gente falar isso para você olhar para você que nunca é tarde, né? Você sair agora, se preocupar com a sua saúde. Acho que isso é fundamental, o que você falou. Não só depois de um período, por exemplo, a mamografia, ela é feita em mulheres mais velhas, tipo 40 anos. Mais velhas é ótimo, né? Eu nem falei do mais câncer. velhas é ótimo, né? Eu nem aqui com você, falei do câncer de mama, né? Eu tô chegando lá, entendeu? Eu nem falei do câncer de mama, né? Falei dos cânceres ginecológicos, mas o câncer de mama, né? Como eu já comentei, ele é uma doença rastreada precocemente, né? Então, com várias sociedades variando, começar aos 40 ou 50 anos, mas é um exame que salva vidas. E que, antes disso, tem exame de autotoque, de você conhecer sua anatomia, de você se conhecer como mulher. Quem é você fisiologicamente? Isso é importantíssimo. Aí, para um outro lado, que são os 2 temas principais, foi ótimo esse resumo, porque imagino quanto que ela não queria falar disso, mas um resumo importante. O que é a endometriose? E seguido assim, como diagnosticar precocemente? Acho que essa pergunta do que é e do como que a gente ataca isso para uma prevenção é fundamental. Bom, vamos lá. Eu vou pegar o gancho que ela falou sobre a camada mais interna do útero, né? O útero, ele é um músculo, tá? Que se contrai na menstruação, se contrai no parto, né? Esse músculo se chama miométrio, tá? E a camada mais interna se chama endométrio, tá? O endométrio, eu costumo brincar com as pacientes que ele é como se fosse um colchãozinho para um bebê. E aí não tem bebê, ele descama e a mulher menstrua. A endometriose é quando eu tenho um tecido semelhante ao endométrio, só que fora do útero. Tá na vagina, tá no ovário, tá na trompa, tá no intestino, tá no diafragma, tá no pulmão, tá no septo nasal. Como que acontece? Esse é o grande X da questão. Existem diversas teorias etiopatogênicas. Eu lembro até hoje, o meu terceiro slide do meu doutorado era teorias etiopatogênicas, ou seja, as teorias para o surgimento da endometriose. A gente não sabe exatamente. Cada um acredita mais em uma, mais em outra. Eu, particularmente, acredito muito na teoria genética, que a gente nasce com essa propensão, mas não é porque a gente nasce com uma propensão de uma doença que a gente vai vir a desenvolver a doença, porque existe uma outra coisa chamada epigenética, que tem muita correlação com o estilo de vida, com onde você mora e tudo mais. Então, eu acredito muito na teoria genética, mas é uma teoria. E toda doença que tem muitas teorias, nenhuma delas está correta. Ou né? seja, então, não sabemos. Não sabe. Uhum. Como diagnosticar precocemente? Dando atenção aos sinais do seu corpo. A dor, principalmente, ela é um sinal do seu corpo de que algo está errado. Né? Existe, inclusive, uma doença que a pessoa não sente dor. E ela se machuca, tem múltiplas fraturas e tudo mais. Tem filmes sobre isso, inclusive. Então, a dor é um sinal do corpo. Então, assim, se eu bater aqui, eu vou ficar com uma dor na minha mão, né? Isso é um sinal, olha, não bate mais, porque senão daqui a pouco você vai quebrar. Mas a endometriose, essa dor da endometriose, que seria uma cólica forte, vamos falar dessa dor. Muitas mulheres falam, eu tenho muita cólica. Quando eu escuto, como eu tenho informação de endometriose, eu falo, olha, você tem que ver e fazer um exame, não é normal. Mas quando ela fala, eu tenho pouca dor, às vezes, também é para ela ser levada em consideração? Então, acho que o importante é a gente pensar o seguinte, sentir dor não é normal.
Tá. Você teve dor, você tem que ter atenção sobre isso. Principalmente em adolescentes. O ciclo menstrual da adolescente ainda não está maduro. Então, assim, muitas adolescentes não têm um ciclo menstrual regular. Então, não necessariamente ela vai ter uma cólica menstrual. Na verdade, o sintoma mais apresentado por adolescentes a gente chama de dor pélvica cíclica, ou seja, uma dor pélvica que não tem correlação com a menstruação, né? Então, você ficar atento a esses sintomas, né? Então, uma dor pélvica crônica que não tem relação com a menstruação, uma dor na menstruação que está afetando a sua vida, tudo isso precisa ser investigado, né? Uma dor no ato sexual. O ato sexual, em momento algum, é para ser doloroso. Em momento algum. O ato sexual é para ser prazeroso. Tem dor no ato sexual? Investiga, tá? Tem várias causas para dores, mas investiga. Mas uma coisa é importante. Não existe uma correlação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintomas. O que eu quero dizer com isso? Elas falaram já um pouquinho sobre o que é a consulta ginecológica, né? E eu vou falar de novo um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante da gente trazer. Primeiro passo de uma consulta é ouvir o paciente. Não adianta. E a paciente chega e tem que falar tudo que está na cabeça dela, tudo que está afligindo ela, tudo que está incomodando ela. Depois, o médico vai fazer uma anamnese dirigida. Ele vai perguntar coisas que ficaram faltando de informações que a mulher não conseguiu trazer espontaneamente para ele. Depois, vai para o exame físico. E, infelizmente, a gente vê muitos colegas esquecendo desse ponto muito importante. O nosso raciocínio médico, ele vai partir da história, exame físico e só depois exames auxiliares. Então, colocar a mão no paciente é muito importante. Uhum. No caso ginecológico, a gente vai examinar a mama, a gente vai examinar barriga e a gente vai examinar o órgão genital. Como? Seja com a colocação de um espéculo, para olhar lá dentro, ver se tem alguma lesão, uma verruga, um corrimento, seja com a colocação da mão, né? Sempre com uma luva, com um gel ou um óleo lubrificante para não incomodar a paciente, mas isso é muito importante, a gente examinar o paciente, tá? Tendo um exame físico adequado, a gente consegue já fazer diagnóstico em até 70% das vezes. Então, por que eu falei disso? Porque a gente estava falando que não existia correlação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintomas. Então, eu já vi paciente, por exemplo, que eu fui fazer o exame físico, senti um nódulo gigantesco. Ela não me trazia sintomas de endometriose, não me trazia dor pélvica, cólica menstrual, nada disso. Mas eu toquei e falei, gente, isso aqui não é normal. Uhum. Então, aí a partir daí eu fui fazer um exame específico para endometriose. Qual que é o nome do exame específico para endometriose? Que a mulher tá louca para anotar. Tá louca para saber. Na verdade, são 2 exames. A gente pode fazer tanto por ultrassonografia quanto por ressonância magnética. Os 2 são excelentes exames, desde que feitos por radiologistas com experiência. Entendi. Então, da mesma maneira que eu acabei me especializando para tratar endometriose, né? Não existe um título de especialista em endometriose, mas eu fui fazendo diversos cursos até eu ficar capacitado e conseguir efetivamente tratar de forma completa a mulher com endometriose. O radiologista também precisa investir nessa formação, porque não é uma doença fácil de ver. Uhum. Né? Então, com ultrassom, a gente consegue ver acometimento do intestino, um ultrassom transvaginal. Uhum. Né? Com a ressonância também. Então, mas o que mais importante é ter um profissional capacitado. Né? Então, a gente tendo um profissional capacitado, um radiologista capacitado, a gente consegue fazer bons diagnósticos. Né? E esses diagnósticos são fundamentais para nortear o nosso tratamento. E isso aí vai para a doutora Luana, como você enxerga o desafio dessas dois temas importantes da saúde da mulher no Brasil, para essa mulher ter esse atendimento e ter esse acesso. E também eu já queria emendar a questão que a gente sabe que a mulher ela se divide em 1000, né? Atividades durante o dia, 1001 tarefas e tá no mercado de trabalho. Ela nunca é colocada em primeiro plano. Então, assim, espero que muitas mulheres assistam essa conversa. Agora, na sua opinião, né? Como associar isso junto ao que a gente tem no Brasil para
que essa mulher seja bem atendida, que ela seja bem diagnosticada? A gente tem uma falha gigantesca, né? Como a gente tem para outras patologias, outras doenças, a gente tem uma falha gigantesca nesse momento, né? Em que essa mulher chega, né? Então, para cânceres, de novo, isso talvez seja um pouco mais fácil, no sentido de que a palavra câncer causa um medo maior, as pessoas prestam mais atenção, existe já um programa mais estabelecido de cuidado de paciente oncológico no país, ainda que falho. Mas quando a gente fala de endometriose, não é bem assim que funciona. Então, o Patrick falou aqui agora sobre um radiologista capacitado para fazer um exame de ultrassom. O exame de ultrassom é super barato, é um aparelho barato, pode estar em qualquer lugar, pode haver campanhas, posso botar um caminhão numa cidade do interior e enfileirar as mulheres que têm esse tipo de sintoma para que elas façam um screening melhor. E talvez não precise ser um radiologista propriamente dito, talvez se a gente conseguir treinar especificamente um profissional para fazer isso, a gente consiga disseminar melhor esse tipo de cuidado para áreas onde ele não é exatamente bem estabelecido. E aí você junta essa dificuldade com o fato da gente não se colocar mesmo à frente, né? A gente tem múltiplas demandas, a gente tem família, tem desenvolvimento pessoal, tem desenvolvimento profissional. E aí eu vou falar uma coisa muito pessoal. Eu sou uma paciente de endometriose. Eu passei muito tempo com sintomas de endometriose e nunca farei. Vou parar minha vida agora para fazer uma cirurgia, vou parar minha... Pronto. Não foi por quê? Porque na minha cabeça, olha que coisa louca, eu, médica, super bem informada, que trabalho com isso, virei e falei, não vou parar agora para fazer isso. Então, eu fiz a cirurgia não tem muito tempo, e aí eu quero dizer uma coisa muito engraçada. Eu tinha sintomas, eu tinha dor, tinha cólica, bastante cólica menstrual, e isso foi piorando com o tempo. E depois que eu fiz a minha cirurgia, vocês não vão ficar rindo de mim também, né? Assim, vocês que estão me ouvindo não vão ficar rindo de mim, não. Tô curiosa. É só para... A minha primeira menstruação pós-cirurgia, ela foi difícil e eu sabia que ela ia ser mais dolorosa ainda. A segunda menstruação pós-cirurgia, eu não vi chegar. Que coisa. Eu sangrei no meio da rua. Nossa, não deu nem aquele aviso falei, que às vezes nada, dava aquele estalo de dor, né? Aí eu falei assim, gente, vi adolescente de novo, aquela pessoa que, né, que não viu que ia menstruar. Como assim não viu que ia menstruar? Então, o que eu quero dizer, para quem está ouvindo, é que não é normal sentir dor. Não é normal você carregar isso. Os prejuízos disso, eu reconheço os prejuízos disso na minha vida. O tanto que eu precisei superar de dor ou de desconforto, de tudo, para ter uma vida funcionante quando eu podia ter resolvido isso numa forma mais precoce. E na hora que eu consegui esse acesso da maneira como eu gostaria e fiz essa cirurgia, que era o meu caso cirúrgico, e eu tive uma cirurgia bem sucedida, a vida muda. Agora, também queria só complementar, e se possível, se encaixar, e se der tempo, que o Patrick falasse um pouco sobre o fato de que a endometriose é uma doença que é muito além da questão ginecológica, ela é uma doença de estilo de vida. Uhum. E isso é muito importante nessa sua pergunta. O estresse, a falta do cuidado, a alimentação que pode ser mais associada a um status inflamatório maior, exercício físico, quer dizer, todas essas coisas que falam sobre o nosso estilo de vida, principalmente da mulher moderna, tem uma relação importante com a endometriose. Então, se a gente deixar isso para lá, ela toma conta mesmo, como é super prevalente, difícil e ainda tem um acesso complicado. No seu caso, você acha que você teve um diagnóstico precoce? Ou ele já foi mais avançado? Não, e o engraçado que é o seguinte, eu como médica, eu tinha certeza que eu tinha endometriose. Ah, que bom, e não foi. Não, eu fui. Ah, tá. Não, aí é que tá. Eu tinha um ginecologista de confiança de quase uma vida inteira e ele nunca fez esse diagnóstico, por mais que eu tivesse dito, olha, eu tenho certeza que eu tenho endometriose. Então, esse diagnóstico, ele acabou vindo tardiamente e tem um outro lado importante da endometriose, que é ser uma das principais causas de infertilidade feminina. Então, muitas mulheres acabam só tendo um diagnóstico de endometriose quando tentam ter um filho e não conseguem. E aí vão descobrir que era uma endometriose que podia ter tratado lá atrás. Então, eu tô falando, tô me usando, né? Ó que fofo. Acho importantíssimo. Pouco, né? Pouca exposição. Não, mas eu acho importantíssimo. Tô me usando como isso. exemplo, só para dizer para as mulheres que estão aí que é possível ter um acesso, é difícil, mas a gente eu como sanitarista, como infectologista, como pessoa que está nisso, esse é um tema caro para mim, não é à toa que eu tô aqui. Então, eu gostaria que as mulheres tivessem mais acesso a isso tudo. Recentemente, a gente teve uma exposição muito grande do tema
né? A Anitta falou sobre Sim. endometriose, então isso foi importante, mas não adianta só falar. A gente tem que mobilizar o sistema de saúde para que as mulheres tenham acesso a essa história toda e não precisem chegar já num ponto difícil ou de grandes perdas pessoais e profissionais nessa história. Por isso que é importante falar todos os dias. A gente tem essas campanhas, por exemplo, de levantar essas bandeiras, mas o assunto diário, a troca de experiência, de não ter vergonha, eu acho o máximo você falar. Eu não tenho vergonha, não. Mas muitas mulheres têm vergonha. Eu falo tem mesmo. E eu falo para meus pacientes assim, ó, não tenham vergonha de perguntar, porque eu não tenho vergonha de responder. A gente está falando sobre coisas fisiológicas, coisas naturais da vida da gente. Então, não me diminui em nada ser uma pessoa que teve endometriose. Pelo contrário, eu agora acho que a partir dessa minha experiência eu consigo ajudar mais pessoas e falar sobre isso. Tem um ditado que fala, você não pode mentir jamais para o seu médico, para o seu advogado. Exatamente. Não necessariamente nessa ordem. Então, é importante que a gente saiba, né? O paciente tem que falar. Eu acho que quanto mais o paciente trouxer para a gente, mais a gente vai conseguir raciocinar, né? Então, a gente tem que ouvir o paciente. A gente tem que se acostumar cada vez mais a fazer aquilo que a gente aprende no começo da faculdade de medicina, propedêutica, ouvir o paciente. É isso aí. A gente não pode esquecer disso jamais. E a gente gosta tanto de mandar um negocinho no WhatsApp, postar um stories. Por que a gente não comenta também coisas que são úteis? Tem que falar isso todos os dias, né? Eu lembro quando eu tava contando os bastidores, que a gente vai pôr uma câmera da próxima vez, mas que lá com os meus 20 e poucos anos, de uma ginecologista de uma vida ali já, me acompanhando desde a adolescência, que fez um exame e entendeu que tinha uma alteração e falou: você tem princípio de endometriose. Eu nunca tinha ouvido falar aos 20 e poucos anos, que é um absurdo, porque eu já tinha que ter ouvido falar disso. Ela te saca, assim, da gavetinha, um folheto, que eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava feliz. Estava escrito a doença da mulher moderna. Eu falava, eu sou uma mulher moderna, mas eu não quero ter uma doença. Então, assim, e eu não tinha informação nenhuma, tanto que eu cheguei para minha mãe, já uma pessoa mais vivida, mostrei, ela falou, o que é isso? Então, assim, que importância. Vocês acham que com esse assunto que foi levantado, por exemplo, pela Anitta, que foi levantado com bastante visibilidade nas redes sociais, até para jovens, teve um aumento, por exemplo, de procura, tanto de tratamento como um todo, saúde da mulher, como câncer e como endometriose? Sem dúvida. E olha que legal, na sequência da declaração da Anitta, do caso da Anitta, Patrícia Poeta também declarou, Larissa Manoela declarou. Então, outras pessoas com Doutora Luana Araújo declarou. Doutora Luana Araújo E foi quando eu fiz a minha cirurgia, inclusive. Foi, sei lá, 2 dias depois dela falar sobre o assunto. Tá vendo? Então, assim, uma mulher que tem uma grande visibilidade trazendo esse assunto à tona, dá força, tira a vergonha das outras mulheres de falar sobre o tema. Então, é muito importante. Quanto mais mulheres falarem, mais normal vai ser falar. Exato. Ninguém vai ter vergonha daquilo. Como o câncer de mama hoje é falado mais do que antigamente, né? E eu acho que eu agradeço muito esse depoimento, né? Porque eu vejo o quanto que a gente está falando de doenças importantes, mas que antes de serem doenças, elas ainda são muito tabus. Sim. E por isso que as mulheres muitas vezes não procuram, porque elas vão deixando para depois, porque é um misto de culpa e medo e ansiedade, são muitos os tabus, não só com endometriose, com o câncer, né? Muitas vezes a gente vê que as nossas pacientes se sentem muito solitárias. Então, é muito importante em qualquer uma dessas doenças a gente entrar em contato com amigos, familiares, terapeutas, ajudas profissionais, porque a gente não pode e a gente não tá sozinho. Então, essa voz é muito lindo a gente ver o quanto que vai ajudar tanta gente, né? A gente viu agora com isso, quando a Angelina Jolie falou que teve a mutação do BRCA e tirou as mamas e os ovários, nós oncologistas, a gente agradece. Que é mutação de BRCA? Traduza. Há alguns anos atrás, a Angelina Jolie, ela também foi capa de
de vários jornais falando que ela é portadora de uma mutação genética que aumenta muito o risco do câncer de mama e câncer de ovário. Aliás, a mãe dela faleceu. A mãe dela ela teve câncer de ovário, morreu de câncer de ovário, e por isso ela acabou fazendo uma cirurgia preventiva da retirada das mamas e dos ovários. Na época, inclusive, ela foi meme de muitas, não sei se vocês lembram, assim, agora Angelina Jolie vai tirar os dentes. As pessoas fazendo piada de uma coisa extremamente séria. Então, quando a gente fala assim, ela abriu o coração dela para uma doença tão... ela não tem uma doença, mas uma situação que é tão importante. Tão sensível. Né? Então, realmente, a voz de pessoas falando da doença é muito, muito importante para a gente trazer essa sensação de que a gente não está sozinho. E inspirou até minha mãe, que minha mãe fez essa cirurgia. Logo depois, por a gente ter histórico também familiar. Acho que é interessante falar, porque assim, às vezes as mulheres pensam, vou fazer uma cirurgia, vou tirar a mama, vou fazer uma mutação em mim. Uma mutilação, né? Desculpa, uma mutilação em mim. A cirurgia que é feita preventiva é uma cirurgia muito menos agressiva. Sim, total. Então, você consegue reconstruir a mama com uma prótese no mesmo momento. Então, esteticamente, vai estar mantido. Então, não vai ter nenhuma mutilação naquela mulher. Né? Ao passo que se a gente deixar para um câncer, o tipo de cirurgia é muito mais agressivo. E mesmo que se faça uma reconstrução, muitas vezes não é possível fazer uma reconstrução com a preservação de areola, de mamilo e tudo mais. Então, acho que é importante a gente trazer isso também, porque não é uma cirurgia mutiladora. Tá? É uma cirurgia justamente preventiva e que vai manter a estética daquela mulher. Com certeza, né? Bom, que bacana a gente trazer isso e a gente vê que o relato e a experiência em todas essas doenças que a gente está falando hoje, elas são importantíssimas. Agora, até para a gente entrar num assunto de prevenção, como a gente passou rapidamente, e já que a doutora Luana está aqui, é infectologista, a importância das vacinas, né? Em relação a uma prevenção, seria importante você falar, a gente sabe que tem o mês do HPV, que a gente fala do HPV, e a gente citou isso aqui, mas falar a importância para essas mulheres, né? E o quanto que sofre e é carregada com mitos. Enfim, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né, há pouco tempo. Vacina, eu entendo que para algumas pessoas seja difícil entender até o conceito de vacina, porque não é uma coisa muito palpável, né? Assim, quando a gente fala prevenção, o Patrick falou, bati a mão aqui e ficou roxo. Eu estou sentindo a dor e eu estou vendo, está acontecendo agora, é palpável, é tangível. Quando você fala vacina, você fala, você toma isso aqui, que você vai reduzir o seu risco de ter alguma coisa no futuro. Isso é um exercício de confiança, é um exercício de você falar, olha, eu acredito nisso, eu estou vendo esses números, eu estou percebendo que as coisas mudaram. Isso foi muito claro durante a Covid, tá certo? A gente teve uma doença extremamente grave que matou gente demais, uma coisa monstruosa. A partir do advento da vacina e dessa distribuição, a gente vê a curva de mortalidade caindo imensamente e as pessoas voltando ao normal. Estamos aqui, por exemplo, agora, podendo fazer isso porque estamos todos vacinados e a gente está nesse processo. Para o câncer, né, de colo de útero, principalmente, mas não só ele, né, de vulva, de vagina, como já foi colocado, de ânus, de faringe, enfim, mas principalmente na mulher, nesse sentido, que é o chamariz, é o câncer de colo de útero, o HPV ele é responsável por mais de 70% desses casos. E aí, quando a gente fala assim, existe uma vacina contra câncer, é absurdo que as pessoas não façam uso dela. E pior, para mim, é inconcebível que um pai e uma mãe neguem o direito da sua filha e do seu filho, porque ela está disponível tanto para meninos quanto para meninas. O que também é um assunto que ninguém quase sabe das pessoas. Só fala de menina. Só das meninas. Mas também é disponível para os meninos. E os meninos são parte importante nessa história, não só porque eles podem adoecer, mas também porque disseminam. Para quem não sabe, HPV é um vírus. E como todos os outros vírus, ele só vive dentro da célula. E quando ele entra na célula humana, ele consegue fazer alterações que, no caso do HPV, significam que ele aumenta a chance daquelas células se desenvolverem de forma desordenada e o nome que a gente dá a isso é câncer. Então, se a gente consegue impedir que esse vírus entre nessas células, que ele seja eliminado antes de conseguir fazer isso, a gente acaba com esse risco específico. E a vacina do HPV faz isso e está disponível por aí.
está tanto no público quanto no privado. Para pacientes, tem uma outra coisa que é importante que as pessoas mal falam, mas hoje, e essa mudança é recente, para pacientes imunossuprimidos no país, tanto para homens quanto para mulheres, e aí a gente está falando de pacientes em tratamento de câncer, a gente está falando de pacientes com HIV, ela está disponível no serviço público para pacientes até 46 anos, 46 incompletos, né? Final dos 45. Então, não é só para adolescente. Não é só para, né, criança e adolescente ali. Você precisa se informar, precisa procurar qual é o seu caso. E se você tiver, de novo, né, eu acho que eu já dei esse dado, 80% dos pacientes abaixo de 40 anos terão contato com HPV. Então, teoricamente, essa vacina deveria ser para todo mundo, até os seus 40 anos, para impedir que você desenvolva alguma coisa depois disso na sua vida. Em termos de saúde pública, a gente está tentando chegar lá. Pelo menos oferecer isso para os imunossuprimidos até os seus 46 anos já é uma enorme vitória. Eu espero que no futuro a gente consiga oferecer isso, mesmo para aquelas pessoas sem problemas imunológicos. E só reforçando, né, que no SUS hoje é dos 9 ou 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas, a idade que a vacina está disponível, né? Para adolescentes são 2 doses e para adultos são 3 doses dessa vacina, que ela é fundamental para a saúde de toda a nossa população. Acima dos 15 anos são 3 doses, abaixo dos 15 anos são 2 doses, e esse dado é importante porque essa faixa etária era diferente para meninos e meninas. Meninas era até 14, meninos era até 11, isso causava uma confusão danada. Então, hoje, para meninos e meninas, de 9 a 14 anos no SUS, 2 doses de vacina, intervalo de 6 meses entre elas. Acima de 15 anos, são 3 doses, 0, 2, 6 meses. E você está protegido para o resto da sua vida. Show, mas como estamos com a cobertura vacinal? Baixíssima. Baixíssima, com vacina vencendo o imposto de saúde. É ridículo. É ridículo, é criminoso, é mais do que ridículo, né? Porque por conta dessas informações incorretas, ou porque a pessoa não sabe que está disponível, ou porque ela só acha que tem no privado e é muito caro, ou porque ela ouviu alguém dizer que é uma vacina que vai esterilizar o filho. Muito pelo contrário, que é uma vacina que, sei lá, as fake news são sempre muito criativas, né? Para o mal, obviamente, mas muito criativas. Então, eu queria muito que as pessoas compreendessem isso. Não há nenhum tipo de evento adverso grave relacionado à vacina, não há nenhum tipo de desenvolvimento de doença ou de problema específico de saúde relacionado a essa vacina. Ela é uma vacina segura, ela é uma vacina eficaz, é uma vacina utilizada há muitos anos no mundo inteiro e é uma vacina que, como já foi dito antes, nos países onde há uma cobertura muito alta, você não vê mais mulher morrendo de câncer de colo de útero. E toda vez que eu vejo alguém com câncer de colo de útero, me dá uma dor gigantesca. Porque isso significa que podia ter sido com 2 injeções. Não era para estar passando por isso tudo. E esse problema, e esse problema de fake news e de pouca vacinação de HPV não é só no Brasil, né? A gente vê que a França tem 50% só de taxa de vacinação, Estados Unidos também com uma taxa de vacinação muito baixa. Eu brinco que estupidez tem passaporte diplomático. Então, isso não é um problema só nosso, infelizmente é um problema mundial, e a gente tem dados americanos de uma pessoa sendo infectada pelo vírus do HPV a cada 5 minutos. Nossa. Então, isso é um problema sério e real. Mas é importante esses números para realmente tem que assustar mesmo. Algo importante também de falar que, assim, muitas pacientes chegam no consultório falando, olha, quando eu tinha 9, 15 anos, não tinha ainda no SUS. Eu posso tomar ainda? Sim. Né? Então, assim... Mas o meu ginecologista não me disse, né? Por quem eu passei não falou nada. Exato. Então, assim, muitos colegas acabam esquecendo de prescrever essa vacina. Como a Luana falou, até os 46 incompletos, está em bula que é seguro. Então, essas mulheres podem tomar, mas aí tem que ser na rede privada, mas elas podem tomar a vacina do HPV também. Então, são 3 doses, mas elas podem tomar também. Tem uma coisa que é muito importante, que me perguntam muito sobre HPV, que é o seguinte, mas eu já tive HPV, ainda assim a vacina, eu posso tomar a vacina, ainda assim serve? Ainda assim serve, né? A gente tem vários tipos de HPV, na verdade muitos são relacionados a câncer, os principais estão contidos na vacina, mas você raramente tem co-infecção, né? Infecção ao mesmo tempo por vários desses que são oncogênicos, os que causam câncer. Então mesmo que você tenha tido por um deles, infecção por um tipo de HPV, é importante que você consulte o seu profissional, mas muito provavelmente a vacina é importante para você porque vai
lhe proteger dos outros que podem causar e que você ainda está provavelmente exposta e vulnerável a ter como infecção. Então, é para todo mundo, a vacina é para todo mundo. De novo, no público até 46 anos, para os imunossuprimidos, para as pessoas imunocompetentes, ela pode ser tomada, mas aí só no privado. Entendi. E sobre prevenção, além da vacina, a gente tem, que a gente falou também, passou rapidamente, que é o autoexame, ou também a disponibilidade da informação para ela ir lá e fazer os seus exames, consultar o médico. Você vê que isso tem aumentado? Como você enxerga que está hoje no Brasil isso? Até por depois de uma pandemia que a gente sabe que acabou deixando um buraco aí, né, da questão. E a gente vai ver esses resultados agora nos próximos anos, infelizmente. Né? Então, a gente já tem não só o que a gente vê no dia a dia do consultório, mas a gente também já tem muitos dados mostrando que, infelizmente, a pandemia do Covid, ela foi muito mortal, não só para as pessoas que tiveram Covid, mas para todas as pessoas com doenças graves, né? E o câncer, infelizmente, ele está dentro disso. Muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames de rastreamento por 1, 2 anos, então a gente teve muito mais diagnóstico de câncer avançado e infelizmente aí a taxa de cura ela cai muito quando a gente chega nisso, né? A gente vê muitas pacientes que por medo da pandemia, né, começaram a sentir, por exemplo, uma lesão na mama que foi crescendo e não foram buscando realmente nenhum tipo de diagnóstico, e a gente tem agora pessoas de todas as idades com câncer, né? Quando a gente vê os dados de estatística, a gente vê que, por exemplo, a mortalidade nesses 2 anos ainda é difícil de saber, porque a gente vai saber ao longo do tempo ainda, mas o caso de câncer avançado realmente aumentou muito, né, no sistema público, no sistema privado, isso aconteceu bastante. E só para complementar essa questão do exame, do autoexame, né, a gente fala tanto em Outubro Rosa, ele é importante a gente se conhecer, mas o autoexame ele não substitui o exame da mamografia, né? Então, é muito comum a mulher, mas eu me examino no banho sempre, não sinto nada, mas a mamografia é justo para não sentir nada e fazer um diagnóstico de câncer, né? Claro que é importante realmente se descobrir, principalmente meninas novas que às vezes vão sentir um nódulo e abaixo dos 40 anos a mamografia não é o melhor exame, né? E a gente infelizmente tem visto que o câncer tem aumentado em pessoas jovens, mas ele não substitui a mamografia. Isso é bem importante para todo mundo que está aqui com a gente. Com certeza. Deixa eu só ressaltar mais uma vez o que ela falou. A gente vai ter, e a gente já está tendo um aumento do número de diagnósticos de câncer avançado. A gente vai ter isso nos próximos anos, porque a pandemia tirou o acesso dessas pessoas ao sistema de saúde. Isso não tem a ver com a vacina contra a Covid-19. A vacina contra a Covid-19 não está causando câncer em ninguém, pelo amor, tá? A história é diferente. As pessoas não conseguiram chegar, não tiveram acesso, e a gente vê isso, como foi falado, em todos os estratos socioeconômicos. Não é só quem depende do SUS, e 70% das mulheres brasileiras dependem do SUS, mas não são só elas. As pessoas que têm acesso ao sistema privado também tiveram esse acesso reduzido, e isso vai acontecer mesmo. Foi falado tanto, né, que foi um apagão, né, de esses anos de pandemia, da parte da gente parar o mundo, né, do que aconteceu. E é importante falar que, já que eu vou falar até para pais e mães, principalmente que a gente falou de HPV, muito se falou na preocupação com a educação, né? Que a defasagem que isso vai causar, como vão estar os adolescentes e os adultos daqui a alguns anos com essa barrigada aí de aprendizado. Legal, eu acho importantíssimo esse assunto, mas também tem a questão da saúde, né? Então, jogar esse assunto para você também, não só para o seu filho numa parte de educação, que eu sei que é importante, mas na parte da saúde, da família como completa, porque a gente vai encontrar isso, porque teve, sim, não dá pra gente fechar os olhos do que vai vir por aí, né? A gente nem sabe. A gente vai saber no próximo Lado a Lado Cast, quando a gente fizer anualmente, que a gente vai saber as informações que a gente tá jogando aqui, né? Sim, sem dúvida. E agora, eu vou voltar pra... Gente, eu precisava de 3 horas. Você bate bola aí. São 2 assuntos importantíssimos, porque eu não posso deixar de passar... Primeiro, por um mito, que eu gostaria que se é mito ou verdade, se a endometriose,
se ela não for cuidada, ela pode se tornar um câncer ou não tem nada a ver? Eu acho que é importante a gente falar sobre duas coisas. Ela falou sobre câncer de endométrio e sobre câncer de ovário. Isso. Né? Existe uma correlação, principalmente quem tem cistos ovarianos de endometriose, de uma maior associação com cânceres, tumores de células claras de ovário. Mas é importante a gente falar também para não amedrontar, né? Porque às vezes a gente vai fazer um diagnóstico de um endometrioma ovariano e fala, putz, eu vou ter um câncer de ovário. Não. Essa estatística é bastante baixa. Tá. Aumenta o risco, mas ainda assim é muito baixo. Então, fala-se algo em torno de 1 para 2 mil casos. Tá bom? Então, ainda assim é baixo. Mas, em relação ao câncer de endométrio, a gente fala muito sobre doenças estrogênio dependentes, né? O que é isso? A mulher tem 2 principais hormônios, o estradiol e a progesterona. O estradiol é um dos estrogênios. E tem um outro estrogênio que ele vem muito da periferia. Como assim? Ele não é produzido nos ovários, ele é produzido nas células gordurosas do corpo, principalmente. Então, ela citou o exemplo da obesidade. Os hormônios sexuais, eles são derivados de gordura, do colesterol. Então, uma pessoa obesa tem um maior risco, tem uma maior produção de estrona. E a estrona também tem um efeito sobre doenças estrogênio dependentes. Então, ela aumenta o risco de câncer de endométrio, ela aumenta o risco de endometriose, né? Então, assim, existe uma correlação de endometriose com câncer. A progressão de uma para outra é algo que a gente está estudando ainda, mas é importante a gente ter essa noção de que você tem endometriose, você tem um fator de risco para o câncer de endométrio e para o câncer de ovário. Uhum. Que é justamente o que a gente está falando. A gente vê... Eu entendi o que você falou, não sei repetir sua resposta, mas o que eu relaciono é que tem que olhar a saúde da mulher como um todo, que é justamente a campanha. A gente não trata de doença, a gente trata de aí. pessoas. E vida, e o que eu ia te falar é que a endometriose, ela, ou até o câncer, dependendo de onde ele for na mulher, traz um assunto pouco falado, que é a infertilidade. Descobrir que você não pode ser mãe, sendo que, às vezes, por uma decisão tardia, eu odeio essa palavra, tardia, eu odeio gravidez tardia, porque eu odeio mesmo, assim, eu tenho vontade de tirar do vocabulário. Ainda mais aquela gravidez geriátrica, que depois dos 30 e poucos anos é horroroso isso. É péssimo esse termo. Mas existe. Deus. E não é que assim, gravidez aos 90 não traz um peso, né? Ela traz um peso grande nas costas. Não, eu fiz um pedido pra gente tirar isso do vocabulário da medicina. Não quero, tá? Já decidi aqui, não vamos falar disso. Mas isso... Tanto a endometriose como um câncer, ele pode causar uma infertilidade. E aí abala emocionalmente qualquer mulher. Duvido ela ter energia e satisfação para seguir uma vida de qualidade. Acho que é muito importante a gente falar. A gente fez uma revisão nos pacientes do HC, que a gente publicou em 2010. É um estudo já antigo, mas até hoje é super citado esse estudo epidemiológico, porque pouco se faz estudos epidemiológicos de endometriose. E a gente encontrou uma prevalência de 40% das pacientes portadoras de endometriose com alguma dificuldade para engravidar. É muita gente, né? Então, assim, quando a gente faz um diagnóstico de endometriose, é muito comum aquela mulher falar, não, eu não vou conseguir engravidar. E ela fica morrendo de medo e é natural esse medo. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, vamos entender um pouquinho. Se eu estou falando de 40% vai ter dificuldade, quer dizer que 60% vai engravidar sem dificuldade. Então, a primeira informação que eu gosto de trazer é isso. Olha, 60% vai engravidar sem dificuldade. Pode ser que você esteja nesse 60% e não nos 40%. Tá? Mas é importante ter o diagnóstico para a gente poder tomar as ações necessárias. A endometriose, a principal causa de infertilidade é quando ela causa uma coisa chamada distorção anatômica. A endometriose é uma doença inflamatória que causa uma reação inflamatória intensa que pode fazer com que os órgãos fiquem grudados um no outro. E nisso pode fazer com que as trompas uterinas elas fiquem obstruídas. Então essa é a principal causa de infertilidade causada pela endometriose. Mas existem outros trabalhos mostrando que a simples presença da endometriose, mesmo que não tenha uma obstrução tubária, pode alterar tanto a ovulação quanto a embriogênese, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, quanto a nidação, que é quando
o embrião já formado, que ele é formado dentro da tuba, ele vai caminhando para dentro do útero e vai grudar lá no útero. Isso chama-se nidação. Então, existem estudos mostrando que a endometriose pode afetar todos esses pontos. Então, é importante a gente fazer um diagnóstico para que a gente consiga fazer um tratamento adequado. Mas é importante também a gente lembrar que não é um diagnóstico de endometriose que significa um diagnóstico de infertilidade. E uma coisa importante também, que às vezes a gente pega hoje, tem muitas clínicas de reprodução assistida, não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E, infelizmente, alguns colegas que mexem com reprodução humana, eles esquecem de investigar a endometriose. E a endometriose, a gente falou agora, é uma das principais causas, se não a principal causa de infertilidade feminina. Então, toda paciente que procurar uma clínica de reprodução assistida, ela deve ser investigada com endometriose. É importantíssimo isso. Até porque o próprio sucesso da fertilização in vitro, né, desse processo, ele é reduzido pela presença da endometriose. Então, se você não traz... Estou eu aqui falando, me metendo... Mas é verdade, é importante isso. Né? Quer dizer, não adianta você... que tem condição financeira, gastar dinheiro com um processo como esse, lembrando que é um processo muito desigual no país, a gente não tem acesso público como a gente poderia ter para as mulheres que passam por esse problema. Então, é um investimento. É um investimento. Não é numa coisa... E às vezes longo, hein? Longo, várias múltiplas tentativas e tudo mais. Então, é uma coisa... Veja, eu só quero deixar claro uma coisa muito importante. As mulheres não precisam ser mães para serem felizes. Perfeito. Isso não é condição sine qua non para a mulher se sentir completa na vida. Mas uma coisa é você não querer ter filhos. A outra coisa é você ser impedida de ter filhos, não poder ter filhos. É liberdade. Então, exato. Então, isso é muito sério, muito complexo. Eu queria complementar, né? Infelizmente, a gente tem uma taxa de mulheres muito jovens com câncer, e isso, infelizmente, tem crescido no Brasil e no mundo, né? E principalmente mulheres abaixo dos 40 anos, né? E como eu falei, o câncer de mama é o câncer mais comum no mundo, e a gente tem muitas mulheres abaixo dos 40 anos que precisam fazer quimioterapia, e a quimioterapia, infelizmente, é uma causa de infertilidade, né? As mulheres, elas vão ter a parada da função dos ovários e vão entrar numa menopausa precoce, né? Mas a depender, claro, do tipo do câncer, da evolução desse câncer, em quase todos os casos, né, é muito importante o direito, e por isso que eu falo assim, o direito da paciente ser ouvida, ser questionada e falar sobre o desejo dela de ser mãe. Né? Então, a gente tem protocolos específicos de preservação de óvulos, de fertilizações, que são feitos num tempo muito mais curto do que quando a gente tem um caso de endometriose, um casal que quer ter filhos, para a gente realmente tentar atrasar o mínimo de tempo possível para o início do tratamento. Isso, em geral, é feito de forma segura, né? A gente tem isso, inclusive planos de saúde que cobrem isso para pacientes com câncer, inclusive serviços públicos que fazem isso gratuitamente em vários centros do Brasil, né? Mas é muito importante que se fale sobre isso, né? A gente tem até dados do Brasil de perguntas, questionários publicados, se o oncologista falou com a paciente, e muitas vezes isso nem foi falado, né? Então, é muito importante falar sobre questões de fertilidade para pacientes com câncer jovens, né? Infelizmente, essa questão das medicações, do congelamento de óvulos, não é acessível para todas as pacientes. A gente tem outras possibilidades, às vezes a gente acrescenta outras medicações nos protocolos de quimioterapia para tentar reduzir essas taxas de infertilidade, mas cada vez mais a gente vai ter pacientes jovens com câncer, muitas vezes são diagnósticos precoces, a gente vai curar essas pacientes e a gente vai ter pacientes com essa questão da infertilidade, então que também pode trazer um sofrimento psíquico grande. Então a gente precisa que esse direito, essa conversa seja feita sempre, né, em toda paciente jovem que tem o diagnóstico de câncer. É isso aí. A gente, para fechar, tem 2 perguntas sobre endometriose ainda que eu preciso perguntar. Tem tipos diferentes de endometriose? Endometriose ou endometriose pronto? Existe uma classificação que fala em endometriose superficial, endometriose profunda e endometrioma ovariano. Então, quando a gente está com a endometriose acometendo o ovário, normalmente ela forma cisto.
E esse cisto, até a gente aprende como cisto de chocolate. O que é isso? O conteúdo, ele parece um chocolate derretido, tá bom? Mas não tem nada a ver com chocolate, tá? É só um modo fácil de ensinar. E a endometriose superficial ou profunda é porque, assim, a nossa barriga por dentro ela é revestida por um tecido chamado peritônio. Tem alguns órgãos que estão dentro da bexiga, do peritônio, e tem outros que estão atrás dessa bexiga do peritônio. E o que acontece? Antigamente a gente utilizava um número aleatório que era 5 milímetros. Então, toda endometriose superficial era endometriose menor do que 5 milímetros de invasão peritoneal e endometriose profunda quando fosse maior. A última revisão que foi feita do consenso europeu tirou esse número arbitrário, tá? Mas, de um modo geral, a endometriose superficial ela comete somente o peritônio sem invadir outros órgãos, tá? E a endometriose profunda pode acometer mais profundamente o órgão e, inclusive, levar à alteração da função do órgão. Tá? Então, acho que essa seria a principal classificação dos tipos de endometriose. Para a gente fechar, doutora Luana, você acha que a endometriose ela deve ser considerada um problema de saúde pública no Brasil? Lógico. Primeira coisa é que saúde pública é a saúde do povo. Sim. Tá certo? E se as mulheres são pelo menos metade da população desse país, se elas são acometidas por uma doença que é tão prevalente, que causa tantas dificuldades, se esse não for uma definição de problema de saúde pública, eu não sei o que é. Na França, ela foi recentemente considerada um problema de saúde pública com programas e investimentos específicos para um controle melhor, né, dentro da saúde pública do país. A gente aqui precisa importar exemplos positivos, né? A gente ultimamente tem importado exemplos ruins, mas a gente precisa importar exemplos positivos. Então, esse é um deles. As nossas mulheres, e aí eu me incluo mais do que profissional, mas pessoalmente nisso, precisam ter mais informação, ter mais acesso, ter mais direitos respeitados, e isso faz parte, de novo, daquela tríade que a gente falou no começo. Informação para o paciente, formação para o profissional de saúde e equipamento do sistema de saúde para poder garantir que esse cuidado vai chegar até elas. Só pegar um ganchinho dela. A Luana falou um pouco antes, eu acabei não comentando sobre alimentação, a parte de estresse e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Eu vou falar bem resumido. O ginecologista não trata sozinho, tá? O ginecologista é parte de uma equipe que vai tratar aquela mulher, uma equipe multidisciplinar. A maior parte das pacientes com endometriose vão ter um tratamento clínico. Isso não significa eu prescrever um anticoncepcional e acabou. Isso significa eu prescrever uma medicação, hormonal ou não, um analgésico, mas atuar em conjunto com nutricionista, para a gente prescrever uma dieta adequada para aquela mulher, com fisioterapia, com psicólogo, com médico especialista de dor. Isso é um tratamento clínico. É um tratamento multidisciplinar que eu vou atuar de diversas formas. Na falha desse tratamento clínico, aí sim eu penso no tratamento cirúrgico. Lógico, existem as condições cirúrgicas obrigatórias, que graças a Deus são exceção, tá? Que se resumem em a endometriose alterando a função de um órgão. Tá? Isso é a condição cirúrgica obrigatória. Mas, de um modo geral, a gente sempre vai começar pelo tratamento clínico. E na falha do tratamento clínico, a gente vai para o cirúrgico. Mas é importante lembrar que o tratamento clínico não é só o hormonal. Tá? É a gente pensar multidisciplinarmente. E mesmo o tratamento cirúrgico, né? Sem dúvida. Porque isso também é muito importante. O fato de você fazer uma cirurgia que ela é bastante assertiva, né, se bem indicada, não significa que você não tenha que cuidar das outras coisas, né? Dos fatores que levaram a essa doença a tomar a proporção que tomaram na sua vida. Então, de novo, vou trazer para mim. Eu mudei a minha alimentação, né, bastante, o que me favoreceu em um monte de outras coisas na vida, para além da endometriose propriamente dita, e isso é uma coisa muito feminina, tá? A gente vai ignorando os problemas todos, né? A gente vai botando tudo para debaixo do tapete porque tem coisa mais importante. E aí, quando eu fiz a cirurgia e quando eu mudei minha alimentação, por exemplo, eu vi que um monte de coisa que eu tinha botado para debaixo do tapete não existia mais. Foi embora, quer dizer, eu carregava ainda aquilo tudo comigo por mudanças que poderiam ter acontecido mais cedo. Então, assim, mesmo num tratamento cirúrgico isso é importante, e uma coisa que eu queria deixar muito claro, que muita gente tem medo, e eu quando falei sobre endometriose nas minhas redes sociais, veio muito isso, é a ideia de que uma cirurgia para endometriose significa tirar o útero. De maneira alguma.
De maneira alguma. Isso é muito importante. A cirurgia para endometriose não é uma cirurgia mutiladora da função da mulher, pelo contrário, né? Ela serve para preservar a função da mulher ao máximo possível, retirando aqueles focos de doença da melhor forma que o Eu gosto de usar um exemplo conseguia. que é o seguinte, a endometriose, como eu falei para vocês, é a presença do tecido fora do útero. Então, nunca a retirada do útero é tratamento de endometriose. Porque a endometriose é fora do útero. Existem indicações precisas de retirada de útero, mas jamais a endometriose vai ser a indicação de retirada de útero. E no seu caso é importante falar, porque algumas das vezes é mais invasivo. Gente, eles vão me matar com o horário aqui. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Em vários casos, no seu caso, né, doutora? É mais invasivo. Como que você lida com isso com a paciente? Porque estava falando, o tratamento não é só o papel do ginecologista ou só a responsabilidade do oncologista. Tem essa saúde da mulher envolvida 100%, né? Então, para complementar e fechar, a gente falou aqui hoje de câncer e a doença da mulher moderna, né? E tudo se resume muito e a gente falou de prevenção. Então, aqui a gente está falando muito de prevenção, a gente fala de obesidade, né? Sedentarismo, né? Tabagismo, cigarro eletrônico, vapor, tudo isso, né? Então, tudo isso está envolvido em todas essas doenças que a gente falou aqui, né? E respondendo à pergunta, a gente tem que lidar com atenção, né? A gente tem que cuidar da pessoa que está da nossa frente com muito respeito, sempre tentando envolvê-la em todos os cuidados com a equipe multidisciplinar, né, tentando orientá-la em todos os pontos do seu tratamento, né, e avaliando se tem necessidade de um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico, né, os cuidados com a vida laboral para quem trabalha, necessidade de afastamento, né, necessidade de avaliar e discutir se essa paciente ela está tendo um apoio social, que muitas vezes isso é importante, muita gente vai sozinha para quimioterapia, tem que deixar o filho sozinho em casa. Então, o oncologista, ele acaba lidando com todos os lados de uma doença que não deixa só uma paciente doente, mas todo mundo que está perto, né? A gente precisa estar muito atento a cuidar de cada um desses pedacinhos dessa história. Eu ficaria aqui um montão de tempo. Para mim, passaram 15 minutos. É mentira se alguém falar que já passou mais de 1h30. Eu fico muito, muito feliz em fazer essa conversa com vocês. Eu realmente aprendi muito, mas eu tenho que assistir essa conversa mais vezes aqui do Lado a Lado Cast. Quando ela estiver no ar, eu já estou escutando tudo de novo. Eu preciso rever cada palavra que vocês falaram. Doutora Graziela, nossa, você é maravilhosa. Conseguiu mostrar, acho que para muitas pessoas que estão ouvindo, assistindo, quais são as doenças que existem, né? Os tumores femininos, e a gente tem que falar sobre isso. E a endometriose, que ganhou um palco relativamente significativo esse ano, mas eu acho que a gente precisa falar todos os dias sobre ele. E a doutora Luana Araújo, foi um prazer conhecer, inteligentíssima, todos vocês, você é inteligente. E o mais legal de tudo, falo para a doutora Luana e falo para vocês, é que calorzinho que dá no coração em saber que tem profissionais que falam e lutam todos os dias, não só pela saúde de vocês e pela família, mas por um Brasil inteiro, né? É muito amor ao que vocês fazem, com certeza. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu. Eu teria mais 1 milhão de perguntas para fazer aqui, nem consegui atender aqui o roteiro inteiro, porque a gente ia ficar horas e horas. Mas foi muito bacana, espero que você tenha curtido. Compartilhe esse link no seu grupo da família, no grupo de amigos. Vamos explorar. Tenho certeza que lá nas redes sociais do Instituto Lado a Lado pela Vida, você vai encontrar cortes dos vídeos, informações, cards, textos, enfim. O que você precisar, eu tenho certeza que essa informação vai estar lá. E a gente não quer encontrar com a doutora Graziela no futuro. A gente quer trabalhar a prevenção. Falar muito mais sobre prevenção, sobre vacina. A gente quer fazer outra coisa com você. E não é pessoal, né, Graziela? A gente quer marcar um jantar, entendeu? A gente pode te encontrar Lido bem com isso, tá gente. Tá bom, gente? Não queremos encontrar você no futuro. Vamos tomar um vinho. Muito mais legal. Adiciona ela nas redes sociais para falar de outra coisa.
coisa. Porque você já está se cuidando. Tenho certeza que foi mais uma informação aí que chegou para você e a gente fica por aqui. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada.